Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Linda, poderosa e racional. Vai estar faltando. E a paz universal. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 15/6/2024, começa mais um programa Bom Dia Racional. 15 de junho de 2024. Hoje nós trazemos o 44º quadro dos Vamos Sabatinar com perguntas e respostas. Com a equipe maravilhosa que está sempre em sintonia, né? Que é o Antônio Santos, Vilma Fernandes, ambos do Rio de Janeiro, Ângela Maria, Recife, Pernambuco, eu, Madalena Matias, senhor Bonisval Galindo, Orlando Almeida e na parte técnica, Sandra Santos, todos de Alagoinha, Pernambuco. É isso aí, meu caro ouvinte. Este programa é um programa de divulgação racional ao alcance de todos que ainda não conhecem o livro Universo em Desencanto, no qual está contido o conhecimento natural de cultura racional. Portanto, vá no YouTube, acesse nosso canal Sintonia Racional, curta, compartilhe, siga nossa página. Então, meus queridos, para darmos início à primeira rodada, eu chamo meu querido amigo e estudante de cultura racional, Antônio Santos. Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Não está ouvindo. Microfone, Antônio. Microfone. Ele não está ouvindo. Antônio, microfone. Vê se não posso ficar falando assim. Tá tranquilo. Microfone. É isso aí, no momento o Antônio não está nos ouvindo, então eu vou chamar Vilma, ok? Então, Vilma, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos amigos que nos acompanham pela rádio, TV Web de Alagoinha e os nossos amigos internautas que também nos acompanham. É isso aí, Vilma. Então, um ouvinte fez a seguinte pergunta. O autor do livro Universo em Desencanto diz que estamos há 21 eternidades nos lapidando, mas se na primeira eternidade ainda estávamos nascendo da forma no chão, na segunda, terceira e quarta, ainda nem falavam? Então, qual era o tipo de lapidação? Então, agora eu vou colocar uma música, estamos com um probleminha técnico, né? E vamos ouvir uma música racional, ok? Oi, Vilma, podemos continuar? Podemos ok, continuar. minha querida, vou fazer a pergunta, tá bom?
Então, Fácil. o autor do livro Universo Desencanto diz que estamos há 21 eternidades nos lapidando. Mas, se na primeira eternidade ainda estavam nascendo da forma no chão, na segunda, terceira, quarta, ainda nem falavam. Então, qual era o tipo de lapidação, Vilma, desta época? Bem prestada atenção, né? Nesse movimento. Realmente, as duas energias, né? Com a missão de lapidar, elas não começaram a lapidação, né? Esse processo de lapidação na primeira eternidade. Mesmo porque na primeira eternidade ainda estavam se extinguindo, né? Aquele processo de extinção que não foi assim da noite para o dia, levou muito tempo. E ali surgiram, ainda levou o tempo dos micróbios, depois monstrinhos, monstrões. Então, esse tempo da primeira eternidade até a sétima eternidade, que foi quando começou a energia magnética entrar em função de lapidação, que até então já existia a energia magnética e a energia elétrica, mas ainda não estava em função de lapidação. São duas energias que têm a missão de lapidar para preparar os viventes. Mas a sua missão só começou na sétima eternidade. Né? A primeira, a energia magnética, e a segunda, a energia elétrica, que começou na 14ª eternidade e veio até 1935. Então, em 1935, como já sabemos, a natureza entrou numa terceira fase, que é a fase de recuperação e restauração, porque estamos todos muito estragados, desmilinguidos, não é? Todos aqui sem saber quem somos, o que estamos fazendo aqui, e sem a mínima noção de que não é daqui e precisa sair daqui. E essa terceira fase da natureza é a fase que nos trouxe esse conhecimento transcendental, um conhecimento que nos dá condições necessárias para sairmos daqui, porque estamos aqui, mas não somos daqui. Precisamos voltar ao nosso estado natural. Então, voltando lá na pergunta, né, no início da pergunta, 21 eternidades se lapidando, como diz o autor do livro, mas as duas energias de lapidação não estavam ainda funcionando, né, ainda não estavam em função. Então, como foi essa lapidação desde a primeira eternidade? Vejam bem, nós éramos puros e imperfeitos, saímos do nosso estado natural, perdemos nosso grau de pureza, nos deformamos, estamos aqui embrionados dentro de uma glândula, dentro da glândula pineal, né? Que é matéria. Estamos presos dentro da matéria. Dá para imaginar o sofrimento de um ser de luz puro, limpo, totalmente perfeito, e por perder seu grau de pureza ter que ficar envolvido por micróbios, vírus e microvírus, né? É um sofrimento terrível para esse ser. E esse sofrimento já começou na primeira eternidade, quando se extinguiu na resina, na goma, e começou a ficar ali embrionado no meio dos micróbios. Então, foi um sofrimento terrível. Não dá nem para a gente imaginar, né? Como foi esse sofrimento. Então, vamos imaginar nós aqui, ser humano, por algum motivo, nós temos que entrar num ninho de micróbio de larvas, vidas totalmente estranhas ao que estamos acostumados. E ter que ficar preso ali, desligado de toda a nossa vida anterior. E era uma vida, né, bem diferente dessas vidas, né, de micróbio, de larvas. E ser manipulado, governado por essas duas energias fortemente pesadas, né, sem força para lutar contra essas energias, que manobram essas larvas e micróbios. Dá para imaginar o sofrimento, a lapidação que é um ser humano, né, passar se ele estiver dentro de um ninho de larvas, de micróbios? Então, por aí nós podemos entender por que de 21 eternidades se lapidando, né, a lapidação teve início quando os seres de luz divina, ao perder todo o seu grau de pureza, ficou uma partículazinha em cima da goma e da resina, e ali começou sua lapidação, seu cativeiro. E vem preso nesse cativeiro, que é o corpo físico, até hoje.
que é, né, esse corpo físico é um ninho de larvas e micróbios de toda espécie, e sem saber como se livrar desse cativeiro. Então, a lapidação 21, eternidade se lapidando, realmente começou na primeira eternidade a lapidação, quando começou a ficar envolvido, embrionado nos micróbios e larvas e de toda, né, pesados, né, que embora eram ainda uma energia, era energia racional ainda, mas já deformada, degenerada, extinta na goma e na resina, então já era uma energia bem diferente da energia desse ser que veio descendo e se extinguiu ali e ficou ali preso, nesse ninho de micróbio, se lapidando. É com você, Amanda. É isso aí. Então, agora eu vou chamar a Ângela para responder a próxima pergunta. Ângela, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Saudações nacionais, querida equipe. Saudações nacionais a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Ângela, licença. Antônio, a sua imagem está boa. Agora a sua imagem está boa. Pode continuar, Ângela, por favor. Obrigada. Por nada, Madá. Então, vamos lá, né? Vamos continuar, né, conversando, dialogando, falando de cultura racional. Vamos lá, Madá. Então, a pergunta é a seguinte. Alguém perguntou, em qual eternidade começaram a nascer da união macho e fêmea? Madá, então, a gente vê que cultura racional, ela fala, né? Ela prova, ela comprova toda essa descida de tantos habitantes que não tinham sexo, porque energia não tem sexo. E a gente vai descendo e vai formando tudo isso que aqui a gente conhece, né? E que a ciência descobre, não é? Provando tudo que cultura racional está falando. Então, como o Vilma falou agora há pouco, né? Nessa primeira eternidade ainda éramos todos energias ali, né? Uma composição diferenciada. E vem para a segunda eternidade, não é? Ainda ali com corpos de energia sendo transformado, porque ao sair desse mundo de pureza, limpeza e perfeição, acontece essa transformação da energia racional, energia elétrica e magnética, e que vai dando causa a tudo isso aqui embaixo. Nessa terceira eternidade, começa a nascer, né? É a última virtude que se perde desses racionais puros, limpos e perfeitos, e na terceira eternidade começa a nascer novos corpos daquele chão cósmico. Quando cultura racional fala que nasceram do chão, não é esse chão aqui que a gente conhece. É um chão cósmico, ainda está ali, tudo em transformação, aquela energia sendo transformada, né? E aí, nessa terceira eternidade, começam a nascer os corpos que vêm da resina, que ele chama, né? E da goma, que ele chama, que vão se transformar em água e terra. Então, nesse exato momento, começa a surgir dali, daquela resina, os corpos que dariam causa, aqui é o corpo feminino, né? Dali, daquela resina, que ele vai chamar depois de terra, da formação que dá a terra, e da energia elétrica, daquela mudança, daquela transformação da energia da água, vai nascer o que eles chamam do sexo masculino. Então, a terceira eternidade, ela vai ocorrer toda essa mudança de corpos que começam a surgir desse chão cósmico e que vai ter toda uma transformação até chegar onde nós estamos hoje, né? O macho e a fêmea, que são todos oriundos
da energia elétrica, o macho, da energia magnética, a fêmea. E é por isso que, né, a mulher, ela é incubadora, né, ela que gera. Por quê? Porque ela é da Terra, e a Terra é a energia que incuba, a energia que gera. Então, tudo tem a ver com a formação primitiva, lá da nossa origem de descida para cá. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. Então, agora eu chamo meu querido amigo e estudante de cultura racional, Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro. Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Vilma, seu Bonisval, Orlando, Sandra, aos ouvintes da Rádio e TV Brasil Difusora de Alagoinha e aos nossos internautas. Tivemos aqui um problema técnico, tivemos uma dificuldade, mas já estamos aqui para prestar os esclarecimentos racionais. Madá. É isso aí, Antônio. Muito bem. Então, Antônio, a pergunta é a seguinte. No último programa, um de vocês abordaram o assunto, abre aspas, somos todos animais racionais e irracionais, fecha aspas. Já que os dois vêm da mesma origem, se possível for, gostaria que vocês continuassem com o assunto. Qual o diferencial ou a semelhança entre os dois, sendo que a origem e formação são as mesmas e todos têm o mesmo comportamento, Antônio? Vamos lá. O povo quer saber. E a gente, com toda a humildade e simplicidade, vai tentar esclarecer aqui. Então, veja bem, no programa anterior, nós falamos que a causa ou a razão dessas duas classes é a categoria, que a categoria a qual nós estamos é uma categoria dividida em duas classes. A classe dos animais racionais, que somos nós, seres humanos, e a classe dos animais irracionais, que a gente trata de os bichos, ou a bicharada. Então, vamos lá. Dissemos também que os animais racionais, nós, seres humanos, fomos feitos no início da gênese da criação desse segundo mundo e da formação desse segundo mundo, nós fomos feitos pelo foco de luz, pela irradiação do fluido desse foco de luz em cima da goma e em cima da resina, como a Ângela já esclareceu aí. Em razão de quê? Em razão da extinção dos corpos racionais que se extinguiram racionalmente, perderam a sua essência e se extinguiram racionalmente em cima da goma e da resina. Os que se extinguiram em cima da goma deram causa à formação dos corpos do sexo masculino, que não era ainda o sexo masculino como nós conhecemos hoje, porque estava no início da formação, como se fosse um bebê que estivesse ainda sendo feito. E aqueles corpos que se extinguiram em cima da resina que saiu da planície deram causa aos corpos femininos, que também não era a mulher como nós conhecemos hoje, porque estava ainda no início da formação. E esses corpos foram gerados e formados numa forma que existia no chão, que não era esse chão que nós conhecemos agora, era um chão cósmico, como a Ângela falou aí. Tá? As formas dos primitivos corpos dos seres humanos ou do animal racional foram feitas no chão. Depois, e eu vou falar sobre isso rapidamente, com a evolução, o desenvolvimento e o crescimento, a natureza aperfeiçoou e aí gerou o aparelho de reprodução no corpo feminino. Tá? Mas voltando às semelhanças, o animal racional, que é o ser humano, ele é feito por 3 energias,
a energia racional, a energia magnética e a energia elétrica, ou 3 máquinas, ou 3 mecânicas: a mecânica racional, a mecânica material e a mecânica celeste. Já o animal irracional é diferente, ele é feito pela energia magnética. E os animais irracionais domésticos, como nós conhecemos, têm um pinguinho de energia elétrica. Por isso, eles são mais dóceis e não são ferozes. Então, o ser humano, por ser feito por essas 3 energias, racional, elétrica e magnética, desculpem, o ser humano, da energia racional, derivou o raciocínio. Da energia elétrica, derivou o pensamento evoluído e desenvolvido que o ser humano tem, e da energia magnética derivou-se a imaginação. Então, o ser humano ainda não raciocinava, o raciocínio não estava em função, estava paralisado, aguardando chegar à fase racional para que pudesse ser desenvolvido e depois entrar em função. O que estava em função era o pensamento e a imaginação. E nos animais irracionais funciona a energia magnética. Por isso os animais irracionais são ferozes, são maus, são bravos, excetuando-se os domésticos, como eu falei. E a outra semelhança que existe entre os animais racionais e os animais racionais é que todos dois são feitos pelo sêmen, são feitos de uma forma só. Daí a categoria ser uma só, dividida em 2 classes, animal racional e animal irracional. Todas as 2 classes são feitas pelo sêmen. O sêmen do animal racional e o sêmen do animal irracional, mas com a diferença energética que existe. E também o que acontece? Como a natureza estava em formação, como eu disse anteriormente, os animais racionais, a primeira geração dos animais racionais foi feita pelo foco de luz. A segunda geração dos animais racionais, tá? O que aconteceu? O foco de luz foi se transformando, foi se deformando e se transformou no fogo, numa energia fogo. E aí ele não podia mais gerar o vírus racional para a formação do animal racional, para a formação do ser humano. E aí, para que continuasse a formação e criação dos vírus racionais, vieram acompanhando todo esse processo de deformação os corpos de energia racional, para dar causa à formação do animal racional, porque o foco de luz havia se transformado em fogo, numa energia fogo. Essa transformação para a energia fogo é que deu causa na 15ª eternidade, ou no 15º degrau de deformação, a formação de uma outra classe, que foi a classe inferior, a classe dos animais irracionais. Tá? Por quê? Porque como esse foco de luz tomou a fórmula de fogo, não podia mais formar e gerar os vírus racionais para a formação dos animais racionais. E aí deu causa à formação de uma outra classe, que é a classe dos irracionais. E para finalizar, porque é muita coisa, tudo isso eu já estou me alongando, nós temos não só os irracionais aqui do chão, nós temos também os irracionais do espaço, que formam e que estão aqui no astral térreo, como a Vilma diz, os terra-terra. Então, está aí, mais ou menos, resumidamente, a formação do animal racional e a formação do animal irracional. É com você, Madá. Muito bom, Antônio. Então, agora eu convido o senhor Bonisval Galindo para responder a próxima pergunta. Seu Bonisval, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos, caros internautas, rádio ouvintes, que nos prestigiem com sua audiência. Bom dia a todos. Então, seu Bonis, a pergunta é a seguinte. Um ouvinte perguntou:
Vocês falam muito que antes de ser esse corpo físico, era energia. Mas já ouvi vocês dizerem que energia não tem sexo. O que houve nessa transição de energia para corpo físico? Surgir os dois sexos? Pois é. Antes de tudo, habitantes do mundo racional, corpos de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que habitavam o supermundo racional. E saíram do limite. Existindo uma planície, junto ao mundo racional, eles entraram por essa planície a passear. E nesse passeio, gostaram do passeio e foram progredindo por conta própria, achando que aquilo era normal e voltaria depois para o verdadeiro mundo. Só que essa parte, por não estar pronta, foi se deformando e foi regredindo. Eles perdendo as virtudes formaram um foco de luz, que deu origem ao Sol, e esse Sol foi aquecendo essa planície, e essa planície, que era de massa cósmica de energia racional, pura, limpa e perfeita, mas que não estava pronta para entrar em progresso, essa energia foi se transformando em duas energias, elétrica e magnética, como foi falado aqui. A elétrica da água e a magnética da terra. E os corpos, eles foram feitos por essas energias. E energias são feitas de vírus. Os vírus energéticos formam as energias. E a energia magnética, esses vírus deram origem ao sexo feminino. E os vírus elétricos deram origem aos corpos masculinos. Então, o que acontece? Por causa da fêmea e o macho, na geração do feto, os vírus mais fortes vencem os mais fracos. No caso, se os vírus magnéticos forem mais fortes do que os elétricos, eles vencem e dão origem ao sexo feminino. E se os vírus elétricos forem mais fortes do que o magnético, dá origem ao corpo masculino. Então, no caso, os dois sexos é devido aos vírus energéticos. E realmente a energia não tem sexo. Mas tinha que existir os dois sexos. Porque se não houvesse os dois sexos, a natureza sabe como é, que os dois sexos para haver a reprodução. Então, para a perpetuação da espécie, foi necessário os dois sexos. Então, eis aí o caso. Vírus magnéticos, corpos femininos. Vírus elétricos, corpos masculinos. Eis a razão de existir toda essa confusão que a gente nunca soube por que existiam os dois sexos. Então, a natureza, através da cultura racional, nos explica direitinho como tudo aconteceu. É isso aí, minha gente. Muito bem, seu Bônus. Então, meu caro ouvinte, meus caros internautas, agora eu vou pedir uma música racional, a qual eu dedico a todos que estiverem nos acompanhando, ok? E a nossa equipe. Chegada uma nova vida, um novo tempo, seu tempo, imunização do habitante que ainda no escuro busca não, mas por respostas em vão. O conhecimento revelado que o místico não pode ocultar, os ensinamentos que antes guardados, ser que acaba de se apresentar. Sinal superior, ocultar a vida eterna de luz num corpo que age em dor.
dia, puro, limpo e perfeito, digno de ser conhecedor, cima dos 7 céus, onde nós não podemos enxergar, mas com a certeza que linda terra nos espera, iremos habitar. O conhecimento revelado que o místico não pode ocultar, os ensinamentos que antes guardados, ser que acaba de se apresentar. Sinal superior. O conhecimento revelado que o místico não pode ocultar, os ensinamentos que antes guardados, ser que acaba de se apresentar. Sinal superior. É isso aí, meu caro ouvinte da Rede TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Já de volta para darmos continuidade à segunda rodada deste programa de perguntas e respostas. Então, Antônio, agora é com você. O ouvinte fez a seguinte pergunta. Recentemente, vi em uma das redes sociais a seguinte informação, abre aspas, Universidade de Cultura Racional, fecha aspas. Qualquer um pode frequentar esta universidade ou só é quem é leitor do livro, Antônio? Então, minha gente, há de se esclarecer que a palavra Universidade de Cultura Racional está sendo utilizada metaforicamente. É uma metáfora, o que significa que não quer dizer que a pessoa tenha que ingressar numa universidade, num espaço físico, para que seja um estudante de cultura racional. Isto é uma metáfora que o racional superior utiliza, como eu falei, para que a gente possa entender o que o racional superior está falando. Por que isto? Porque para se assenhorear, para tomar posse dos conhecimentos de cultura racional, não existe estabelecimento, não existe instituição, não existem templos, não existem sinagogas, não existem casas de pregação, não existe nada disso. Basta que o ser humano, dentro da sua casa ou onde estiver, desde que haja condições de silêncio e condições favoráveis para se estudar a cultura racional, o estudante possa ter acesso aos livros Universo Desencanto e estudá-los. Daí, então, a gente poderia concluir dizendo que a Universidade de Cultura Racional se localiza no centro, no interior de cada ser humano que abraçou e que tomou posse dos conhecimentos de cultura racional, estando ele onde ele estiver. Ali ele está cursando a cultura racional, porque ali ele está em contato com a energia racional. A energia racional é uma nova energia, é uma energia desconhecida da humanidade e é a energia da terceira etapa da vida, ou do terceiro ciclo da vida. Lembrando que o primeiro ciclo da vida foi o desenvolvimento do ser humano pela energia magnética,
O segundo ciclo foi o desenvolvimento do ser humano pela energia elétrica, e estes dois ciclos desenvolveram o pensamento e a imaginação do ser humano, preparando-o para que ele estivesse apto a ingressar no terceiro ciclo de evolução, que era o ciclo da evolução da energia racional, que começou esta fase em 1935. Aí sim, a partir daí, o ser humano está em contato com uma nova energia para que feche esse ciclo evolutivo. E essa energia é a energia racional. Por isso é que em 1935 houve a mudança de fase na natureza. Antes de 1935, a natureza era governada pelas energias elétrica e magnética. E a partir de 1935, a natureza passou a ser regida e governada pela energia racional para o início do desenvolvimento do raciocínio. E com o desenvolvimento do raciocínio, o ser humano vai encontrar todas as soluções que ele precisa aqui nesta vida de matéria. Ele vai se conhecer, vai saber quem ele é, de onde ele veio, como veio, por que está aqui neste mundo de matéria, fora do primeiro mundo, que é o mundo racional, e principalmente, minha gente, vai desenvolver as 4 partes importantes deste aparelho que nós temos aqui na nossa cabeça. Ele vai desenvolver o raciocínio, vai desenvolver a vidência, vai desenvolver o aparelho e vai desenvolver a desmaterialização da energia que está materializada aqui na nossa glândula pineal, a nossa centelha divina. E com o desenvolvimento dessas 4 partes, depois delas totalmente desenvolvidas, o ser humano estará apto a voltar ao seu estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Portanto, a faculdade de cultura racional está no interior de todo e qualquer ser humano que abraçou os ensinamentos da cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. É isso, Madá. É verdade, Antônio, é verdade. Agora eu convido Vilma para responder a próxima pergunta. O ouvinte fez a seguinte pergunta: este livro demonstra ser de um alto grau de conhecimento. Não deveria ser ensinado nas escolas, Vilma? É, verdade. Esse conhecimento é de um alto grau para a evolução nossa, né? A evolução da humanidade. Um conhecimento de suprema importância como esse ainda não está sendo ministrado nas escolas. É uma observação bem importante, muito importante. Então, vamos lá. Nós que já temos posse desse conhecimento, sabemos que a cultura racional não é religião. Mas o Ministério da Educação, os donos das escolas sabem que não é religião? Quando nós divulgamos, frisamos bem que não é religião. Cultura racional não é religião. Cultura racional é um conhecimento natural da natureza. Mas a pessoa vai pesquisar na internet, né? Porque tudo hoje se pesquisa na internet. E aí vê, né, que nós mesmo que acabamos de frisar, afirmar que não é religião, mas estamos com várias postagens mostrando que é religião. Quando postamos coisas do espiritismo, santinho, louvando o baixo espiritismo, ou postagens misturando esse conhecimento com religião. Nós estamos mostrando que é religião. Como a pessoa vai entender que não é religião? Esse conhecimento não é contra religião ou espiritismo, nem seita nenhuma. Pelo contrário, esse conhecimento é a favor de tudo e de todos, porque todas as religiões, as seitas e doutrinas, nos trouxe até onde estamos hoje, né? Nos preparou para conhecer, tomar posse desse conhecimento. E aí, se o secretário de Educação nos chamar para explicar que não é religião, que cultura racional, ele quer colocar nas escolas, mas quer, né, conversar com a gente para explicar que não é religião.
Como faremos para convencer a ele que não é religião nem espiritismo? Né? Porque ele já pesquisou na internet e já viu lá um monte de postagens mostrando que é religião. Misturando cultura racional, um conhecimento transcendental, né, de um alto grau de evolução, misturando com religião, com espiritismo. E aí, o que acontece? Como ficamos? Mesmo que ele queira, né, o secretário de Educação queira incluir cultura racional nas escolas, qual a mãe que vai aceitar que o seu filho aprenda essa matéria de cultura racional? Já que grande número de pessoas atualmente são evangélicas. Se a cultura racional for aceita e incluída nos meios acadêmicos, aí todas as seitas também vão querer, né? Apesar de que a cultura racional não é uma seita, muito menos religião, nós temos certeza que não é, mas os outros sabem disso? Tem essa certeza? Não. Para todos eles que não conhecem cultura racional, para eles é uma religião, é uma seita. Então, olha aí a confusão formada. Olha aí a guerra de religiões. Se a cultura racional for aceita no meio acadêmico agora, né? Porque as outras religiões vão achar que também tem direito, porque para eles cultura racional é religião. E cultura racional é um conhecimento de evolução natural da natureza, que veio nos promover a ordem, não causar a discórdia. Temos vários memorandos assinados para pedir a inclusão de cultura racional no meio acadêmico. Inclusive, o primeiro memorando foi feito ainda no tempo do autor do livro, São Manuel de Jacinto Coelho, um deputado de Brasília, que frequentava o Retiro, queria colocar a cultura racional nas escolas e fazer, né, um projeto de lei, e aí falou com o seu Manuel, como não era contra ninguém, ele aceitou, e assinou, né, assinou o memorando, esse deputado levou para Brasília e acabou sendo engavetado. Até hoje não saiu do lugar, já até caducou e não tem mais valor, né? E depois disso, vários estudantes também vêm fazendo também, né, abaixo-assinado para pedir cultura racional nas escolas. E nada foi para frente, nada chegou a ser como queremos que seja. Por quê? Porque nada é como queremos que é, tudo é como a natureza determina. E a natureza ainda não determinou que cultura racional é hora de ter nas escolas. E quando será a hora de ter cultura racional nas escolas? Meus amigos, o magnético ainda está terminando a sua missão. Enquanto não terminar, entregar a casa vazia para os verdadeiros donos, que são os habitantes do mundo racional. Tudo aqui tem origem racional. Então, os verdadeiros donos de tudo aqui são os habitantes do mundo racional. Depois que o magnético entregar a casa vazia para os verdadeiros donos, aí sim, aí tudo aqui será racionalizado. Os programas de TV, as rádios, entrevista, os podcasts, inclusive as escolas terão ensinamentos racionalizados. Não é que vai ter professor de cultura racional nas escolas, porque esse conhecimento dispensa professor. Esse conhecimento não precisa de professor. Esse conhecimento não é para ser ensinado, e sim para sentir no nosso eu. E por isso, para isso não precisa de professor. Basta estudar os livros da Desencanto. Então, cultura racional nas escolas não será uma matéria a mais no currículo escolar, mas sim as matérias escolares serão racionalizadas. E tudo isso terá no seu tempo, que é o tempo da natureza, e não o nosso tempo. Continue daí, Madá. Muito bem, Vilma. É isso aí. Então, agora eu chamo Ângela para responder a próxima pergunta. Ângela, a pergunta é a seguinte: os cursos de biologia, física, astrofísica e vários outros oferecidos na cultura racional, como pode se inscrever? Pois é. Os cursos, não é, desenvolvidos dentro da cultura racional. Então, meus caros ouvintes, vamos dizer assim, desmistificar. Por quê? Porque a cultura racional
não é uma cultura daqui do artifício. E nós estamos, né, acostumados dentro dessa cultura artificial. Ela é ainda necessária, né? Nós precisamos aprender a ler, né? Nós precisamos aprender a interpretar o que estamos lendo. Nós precisamos aprender a contar, né? Somar, dividir, subtrair. Nós precisamos conhecer, não é? O que o artifício nos trouxe. E quem é esse artifício? É o conhecimento trazido pela própria humanidade daquilo que ela, experimentando, aprendeu, daquilo que ela viu e contou, verbalizou, escreveu. Pois então, essa é a grande cultura artificial do qual nós estamos inseridos, fazemos parte. Porém, quando falamos em cultura racional, é uma cultura que transcende esse alfabeto aqui artificial. Por quê? Porque é uma cultura que vem do primeiro mundo, com provas e comprovações para quem está estudando, mostrando que existe, sim, um mundo que deu causa a este. E aí, esta é uma cultura da natureza. Sim, meus caros, a natureza tem a sua cultura e ela chama-se cultura racional, contida nos livros O Universo em Desencanto. Então, a cada livro que nós vamos lendo, que nós vamos estudando, que nós vamos compreendendo, nós fazemos todos esses cursos que estão aí no conhecimento da cultura artificial e fazemos, além deles, outros. Mas, como já foi dito aqui, nós não vamos pagar cadeira de astrofísica, cadeira de biologia, nós não vamos pagar cadeira de psicologia, nós não vamos pagar o estudo da lógica, né? A etnologia. Nós não vamos pagar essas cadeiras como é formalmente dentro de uma universidade, na faculdade que a gente escolhe para dizer que aqui temos o conhecimento de nível superior. A cultura racional tem tudo isso inserido em cada livro. O racional superior, ele vai falar para a gente como é que se deu todo esse processo de descida desse mundo superior até onde nós estamos aqui e daqui subirmos para onde nós sairmos. Pois então, nesse contexto, nós sim estaremos desenvolvendo o curso de psicologia. Por quê? Porque nós passamos a nos conhecer, nós passamos a nos entender enquanto ser humano. Nós vamos conhecer a mecânica celeste, né? O curso de mecânica celeste, por quê? Porque nós vamos ler, nós vamos saber como é que se deu toda a formação dos astros, dos planetas, como é que foram formados, de que maneira foram formados, tem vida neles ou não, eles são a própria vida ou não, como conversar com esses planetas, como conversar com as estrelas. Então, assim, a cultura racional, ela é uma cultura que transcende todo esse conhecimento que nós já adquirimos dentro daqui, né, desse segundo mundo, construído por nós, seres humanos, né, e passamos a nos desenvolver racionalmente. Por quê? Porque aí é a nossa máquina, a terceira máquina humana na mente, que passa a funcionar. A máquina do raciocínio. E o raciocínio, como nós já falamos aqui, não é o raciocínio lógico que é conhecido, mais uma vez, nessa cultura artificial, mas é a nossa última centelha, o nosso último fragmento de energia pura, limpa e perfeita que está materializado na glândula pineal. E aí, quando a gente começa a entender quanto ser
de um mundo superior que deseja estar aqui nesse, ao ler as páginas do livro, a gente começa a desenvolver essa raciocínio. Por quê? Porque nós estamos alimentando com a energia racional, que é a energia do nosso mundo de origem. Tudo isso que nós falamos aqui, meus caros ouvintes, para você que já estuda, para você que não estuda, para você que quer estudar, tudo isso é provado e comprovado na obra do Universo Desencanto. É você e o livro na mão, onde quer que você esteja, num local tranquilo, dentro do seu lar, consigo mesmo. Você abre a página do livro Universo Desencanto, nesse caso você está lidando diretamente com a energia que fez tudo isso aqui. Esse é um conhecimento brilhante que passa de longe tudo isso aqui que a gente construiu, mas que foi preciso e necessário. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. Então, agora eu chamo o senhor Bonisval para responder a próxima pergunta. Seu Bonis, é o seguinte. Vocês falam que é preciso estudar o livro Universo em Desencanto. Então, qual o tempo de duração desse estudo, seu Bonisval? Realmente é preciso estudar. Se você quiser se formar em qualquer matéria, você tem que estudar. Para ser um médico, tem que estudar, um advogado, um professor em qualquer matéria, um poliglota, você tem que estudar muito. Aí você vai fazer um estudo e conseguir o seu diploma. E a cultura racional foge a esta regra? Não. Porque nós vivemos nesse mundo de matéria e temos que estudar a cultura racional para nos conhecermos todo esse trâmite que foi formado esse mundo. Então, nossa cultura oficial tem diploma de médico, de advogado, tem diploma? Tem. Na cultura racional tem diploma? Tem. Você estudando a cultura racional, o diploma é o desenvolvimento do raciocínio, a evidência racional, desenvolvimento do aparelho e a desmaterialização do habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Aí se completa o curso da faculdade, como foi falado aqui por Antônio. Então, ele fala no conhecimento, que esse conhecimento é universidade de cultura do mundo racional. Então, você tem essa partícula que será desenvolvida nessa faculdade do estudo da cultura racional, nos livros do Universo Desencanto. Então, não foge à regra da matéria, não. Você tem que estudar. Para você conseguir tudo na matéria, precisa estudar. Precisa se esforçar, precisa trabalhar. E a cultura racional é isso aí também. Tem que estudar, meu caro amigo, a cultura racional para você se conhecer, saber quem você é. Então, quem somos nós nesse mundo de matéria, sofrendo nesse mundo terrível, né? Temos que saber os motivos e conseguir a causa para desenvolver e acabar todo esse sofrimento. É isso aí, minha gente. É isso aí, já de volta, gente. O tempo é pouco, infelizmente, então eu peço aos nossos queridos amigos que despeçam-se. Antônio, é com você. É verdade, o tempo urge e é curto. É por isso que eu sempre digo aquilo que o racional superior nos ensina. Pensar, minha gente, é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar, porque no raciocínio está tudo de bom e tudo de bem. Está o tudo da vida e está nele todas as soluções precisas e necessárias para que o ser humano se equilibre e a humanidade se equilibre racionalmente. Uma ótima semana para os nossos ouvintes, internautas, para a nossa equipe e para todos os moradores de Alagoinha. Segue daí, Madá. Vilma, é com você. Chegamos ao final de mais um programa Sintonia Racional.
Nós, a equipe desse programa, convidamos a todos vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanham, que ainda não conhecem Cultura Racional. Convidamos vocês a pegar este livro, abrir este livro e procurar conhecer, se conhecer, conhecer a natureza e evoluir naturalmente. Um bom fim de semana a todos, os amigos que nos acompanham, aos ouvintes de Alagoinha, com a graça de Deus. É com você, Ângela. Caros amigos, caros ouvintes, a todos que estão conosco e a todos que ainda nos ouvirão. Nossa gratidão, né? Vamos que vamos, a fase é racional, a natureza convida a nos conhecer. Então, vamos lá nos desenvolver, nos ligarmos à natureza para assim adquirir o equilíbrio nesse mundo de confusão. Vamos sair dessa confusão, vamos tentar conseguir se encontrar. E a gente se encontra dentro de cultura racional. Então, bom fim de semana a todos e até o nosso próximo encontro. Até com você, Madá. Seu Bones. Pois é, minha gente, nós estamos aqui fazendo divulgação da cultura racional do livro São Diversos Encantos. Então é isso aí, procure a cultura racional, estude, faça como nós, estude e um bom final de semana para todos vocês. Muito obrigado e dê um like no programa, dê um like para assistir. Orlando. Meus amigos, a cultura racional se destina a toda a humanidade. Por isso, utiliza linguagem simples para que todos possam compreender este brilhante cultural. Um bom fim de semana para todos. Um abraço racional para todos. Salve. Salve a todos, meus queridos. Gratidão a todos. A nossa equipe se sinta abraçados. Mais um programa realizado, não é isso aí? Então, um ótimo final de semana para todos, para a equipe e para todos os nossos internautas e ouvintes desta rádio TV Brasil de Alagoinha, Pernambuco. Salve a todos e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Até o próximo! Um bando de garças brancas voando no céu eu vi. Pego na viola e canto, ouvi um canto de um bem-te-vi. E no subconsciente se fez presente uma voz ali. Por favor, me leve de volta pro mundo de onde saí. Lá dentro uma voz dizendo eu ouvi: salve-me, tire daqui. Há tempos que estou sofrendo, morrendo e nascendo aqui e ali. Eu pego na pena e escrevo, e sons em relevo se faz ouvir. Minutos de inspirações, escuto canções que não são daqui. E canto bem alto um canto, e um desencanto se faz sentir. A razão dizia que um dia eu voaria como bem te vi. E canto bem alto um canto de um desencanto que me faz sentir. A canção que anuncia a volta um dia ao meu querer. Voltando a falar nas garças brancas que me deu a inspiração, ponteando minha viola
verdade somos irmãos, que a fome que todos têm é a mesma fome do mesmo pão, e a sede que todos